defesa do jornalista Amada Boubacar entra amanhã com pedido de liberdade provisória, depois de, na sexta-feira, ter sido legalizada a sua prisão. Cerca de 5.000 bilhetes de identidade correm o risco de perder validade sem que os seus titulares os levantem. Tribunal Constitucional confirma Félix Tshisekedi, presidente eleito da República Democrática do Congo. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Moçambique é um dos 5 melhores países para investir em África, segundo a avaliação da consultora de risco IXX África. Mas a consulta alerta que a implementação dos consensos sobre a paz, o combate aos ataques em Cabo Delgado e gestão da dívida pública são os principais desafios a resolver antes das eleições gerais de outubro. Moçambique e Angola estão entre os 5 países africanos recomendados para a consultora IXX África como os melhores destinos de investimento para este ano, juntamente com a Etiópia, Ghana e Mauritânia. No relatório Africa Investment Risk Report 2019, enviado aos investidores, a consultora apresenta as previsões de risco para este ano e sinaliza potenciais oportunidades de negócio e novos investimentos num conjunto de estimativas que leva em linha de conta os principais motivos para os riscos político e de segurança e econômico, bem como outras tendências de mais longo prazo que podem determinar a trajetória de risco de um país. Segundo escreve o observador, citando a agência lusa, a IXX África reconhece que Moçambique teve progressos significativos desde o colapso econômico e financeiro de 2016, que teve como uma das causas a retirada do apoio direto ao orçamento do Estado pelos doadores na sequência da descoberta das dívidas ilegais no valor de 2.000 milhões de dólares. Apesar de colocar Moçambique como um dos 5 melhores destinos de investimento em África para 2019, a consultora de risco IXX África alerta que o governo de Filipe Nyusi tem 3 grandes desafios pela frente até as eleições gerais e provinciais de 15 de outubro, nomeadamente implementar os consensos sobre a paz efetiva com a Renamo, melhorar a capacidade de resposta aos ataques armados em Cabo Delgado e garantir uma resolução duradoura para o problema da dívida pública. Os analistas fazem notar que as receitas do gás do Rovuma, cuja produção deverá iniciar em 2023, serão cruciais para a resolução do problema da dívida pública, que em 2017 estava em 113% do PIB. Aliás, o relatório mostra que os desenvolvimentos positivos nos projetos do gás natural estão a motivar cada vez mais uma reestruturação da dívida e o regresso do envolvimento dos doadores. Para a IXX África, o regresso do governo moçambicano à mesa de negociações com os credores, tendo acordado uma proposta preliminar de reestruturação da dívida soberana em novembro, está a ser motivado pelo forte desejo do governo de voltar a se envolver com o FMI, porque o Estado precisa de milhares de milhões de dólares para financiar a sua própria participação nas concessões de gás. O Fundo Monetário Internacional cortou assistência financeira a Moçambique há 3 anos, quando foram conhecidas as dívidas ilegais, à semelhança do que fizeram outros doadores, acabando por fazer o país cair em incumprimento financeiro e ficar afastado dos mercados financeiros internacionais. Foi legalizada na sexta-feira a prisão do jornalista Amada Boubacar. Entretanto, amanhã o advogado vai entrar com pedido de liberdade provisória do jornalista detido há 2 semanas. Detido a 5 de janeiro, quando se encontrava a entrevistar pessoas que chegavam à vila de Macomia, fugindo dos ataques na zona costeira do distrito, o jornalista Amada Boubacar foi levado para um quartel militar no distrito de Moeda, onde permaneceu por mais de 10 dias. Durante o tempo em que esteve nas mãos dos militares, nem a família nem o advogado conseguiram contactar o jornalista e as autoridades recusavam-se a dar informações detalhadas, alegando que se tratava de um caso sensível e delicado. Depois de tanta pressão da imprensa e de organizações da sociedade civil como o MISA Moçambique, Amada Boubacar foi transferido pelos militares para o Comando Distrital da Polícia de Macomia na última quinta-feira e um dia depois foi presente ao juiz
que legalizou a sua prisão. A STV apurou junto do MISA Moçambique que esta segunda-feira o advogado que acompanha o caso foi submeter o pedido de liberdade provisória a favor do jornalista Amada Boubacar. Segundo um auto do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Amada Boubacar é indiciado de instigação pública com recurso a meios informáticos, um crime previsto no artigo 323 do Código Penal. Quem, através de meios informáticos ou eletrônicos, por divulgação de escrito ou outro meio de reprodução técnica, provocar ou incitar ao motim, a prática de um crime tipificado, é punido com pena de prisão se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. Lê-se no Código Penal. Entretanto, fontes próximas ao processo indicam que Amada Abubakar foi detido em pleno exercício das suas funções de jornalista da Rádio Nased, um órgão tutelado pelo Instituto de Comunicação Social. Nesta sexta-feira, a alta comissária do Reino Unido em Moçambique abordou o assunto da detenção do jornalista Amada Abubakar com a secretária permanente da província de Cabo Delgado, no encontro mantido em Pemba. 3 cidadãos estão detidos na 15ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, acusados de se fazerem passar por agentes da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas com o objetivo de extorquir cerca de 50 mil meticais a um comerciante. Os 3 homens indiciados de se fazer passar por inspetores afetos à Inspeção Nacional das Atividades Econômicas foram recolhidos às celas na última quinta-feira no bairro Jorge Dimitrov, vulgarmente conhecido por Benfica, onde pretendiam extorquir dinheiro a um comerciante após apresentarem crachás falsos. Fui detido pela polícia exatamente aqui na zona de Benfica porque um amigo que trabalhava com aquele senhor indiano detectou algumas irregularidades lá e tinha uma multa lá para pagar. Fosse para lá como agentes da inspeção para poderem fazer a diminuição da multa e eles darem um refresco. Qual é o convite do amigo? Disse que na loja havia uma irregularidade do momento, então era para a gente ajudar a ele a anular. Qual é que foi o seu papel? Eu articulei com o meu amigo, eu fui só acompanhar. O gerente do estabelecimento que escapou da burla descreve tudo o que aconteceu e como foi deter os falsos inspetores. Mandou mensagem que você tem multa aí de loja de 200 mil e tal, mas vou falar com meu amigo que vou resolver o assunto esse, pode cancelar a multa, você pagar 42 mil metical, vou resolver o problema. Depois eu disse que quem resolve é meu patrão. Depois mandou mensagem para meu patrão também. Ele depois combinou com o meu patrão, depois chamou o meu patrão que ia vir aqui para levar dinheiro e dar documento. Depois chamaram, informou o INAI também, já chegou o INAI, depois pegou. Leonel Muxina diz que os indiciados já estavam a ser procurados pela polícia. São indivíduos que já faziam essas atividades ilícitas já há muito tempo, são indivíduos que estavam no encalço da polícia, assim como do INAI, porque de facto já tinham chegado denúncias a nível do INAI, mas também da PRM, sobre de facto cobranças ilícitas, alegadamente porque teriam irregularidades nos seus estabelecimentos comerciais. Agora estão detidos e de forma subsequente vão se encaminhar os respectivos expedientes que é para efetivar-se a sua detenção e sua prisão. O chefe das operações da INAI na cidade de Maputo assume existirem vários inspetores falsos e contabiliza 7 casos denunciados no ano passado por agentes econômicos. Podemos dizer que este é o primeiro caso que nós encontramos inspetores, mas em termos de denúncias, já tivemos por aí mais de 7 denúncias dos agentes econômicos que procuravam saber, através da nossa linha verde, se as pessoas que estão no terreno são inspetores realmente da INAI ou não. A polícia diz que vai continuar as investigações de modo a colocar na barra do tribunal todos os falsos inspetores espalhados pela cidade de Maputo e não só.
Ainda na cidade de Maputo, a PRM desativou uma oficina que desmontava viaturas supostamente roubadas para venda de peças no bairro Albazine. No local foram apreendidas 6 viaturas de marcas diversas e encontradas chapas de matrícula. De acordo com a polícia, para além de desativar a oficina clandestina, a operação culminou com a detenção de 2 indivíduos, por sinal mecânicos, indiciados de crime de falsificação de elementos de identificação das viaturas. No processo de esclarecimento dos casos de furto ou roubo de viaturas, foram trazidos estes 2 indivíduos sob custódia, que são pertencentes a uma rede que se dedica, obviamente, a este tipo legal de crime. Estes, em concreto, foram encontrados numa oficina clandestina que se dedica à falsificação, à mudança de características de viaturas. São viaturas que são trazidas, produtos de furto ou roubo, e vão a estas oficinas com exclusividade para serem alteradas as suas características. Foram trazidos, obviamente, sob custódia, que é para a sua responsabilidade criminal. São indivíduos que pertencem a uma quadrilha enorme que se dedica a este tipo legal de crime e agora vão ser responsabilizados. E os passos subsequentes são, obviamente, trazer esta toda a equipe, todo este grupo que se dedica a furtos na cidade de Maputo e na cidade de Amatora. Entretanto, os indiciados negam qualquer envolvimento criminal, limitando-se apenas a dizer que são simples funcionários que recebem orientações para fazer o seu trabalho. Isso não sei dizer, vou falar com o meu mestre. Sim. Mas qual era o seu papel lá na oficina? Eu sou ajudante. Hoje, no Urbano Viatura e no Trâmite Espaço, aqui é o seguinte: esses carros aqui vêm com os donos. A pessoa vem com o carro dele e, por exemplo, essas peças aqui estão aqui completas. A pessoa poderia vir, por exemplo, com uma matrícula estilo AFC. Então, para ele ver uma peça dessa para vir cortar aqui esse lugar, tirar aquela ali, montar no lugar. Então, ele depois vinha com uma outra, da tal peça que ele trouxe para se montar aí. Então, esse aqui, às vezes, ficava por aí. Os indiciados afirmaram ainda que têm recebido viaturas com proveniências desconhecidas para trocar matrículas, chassis e até a cor das mesmas. Já na província da Zambésia, a PRM está a encetar buscas a homens que têm aterrorizado vários bairros da cidade de Quilimane. Pedro Gundana é um dos moradores do bairro Sampene que não escapou à ação dos malfeitores que a cada da noite tentavam assaltar a casa do seu vizinho. Quando este sai para socorrer, foi surpreendido por um machado que atingiu a sua cabeça. Gundana reconheceu um polícia comunitário como autor do crime. Aconteceu na quinta-feira às 23h40. Outras pessoas também estão lá no hospital, que é minha cunhada, mais quarta do vizinho, padeira também minha esposa, Paraço. A pessoa que estava à frente foi esse fulano aqui, com o machado. Não, tenho testemunha minha esposa. Tenho testemunha minha. Se ele diz que foi você quem catou? Não fui eu, não fui eu. Pelo amor de Deus, não fui eu. Está a ver quantas pessoas estão aqui consigo? Estou a ver. Por que ele só indicou assim? Eu nunca tive esse ato. Nunca tive esse ato. Sim, mas ele está a indicar só assim. Ele pode indicar que fui eu, mas eu nunca fiz esse ato. No mesmo dia que ocorreu o caso, eu estava a dormir. Emílio Maurício foi outra vítima que viu sua casa invadida por malfeitores. Só partiram a porta principal, depois partiram a porta do meu quarto, entraram, que só queriam dinheiro. Eu não tinha nada de dinheiro, só tinha um único milho de caixa que estava numa outra pasta. Assim mostrei a eles, levaram o telefone, levaram o dinheiro, levaram um jogo de micro-ondas, não, um jogo de sabufa e um jogo de lençóis e foram-se embora. Conseguiste ver que tipo de instrumentos eles traziam? Katana, picareta, machado. Quantos eram? Também no quarto onde eu estava, tinham 6. No quarto onde eu estava. No quarto de crianças tinham 2. E outros estavam na sala, outros estavam fora. A polícia chama a atenção para que a população não permita que o policiamento comunitário ocorra sem agente da PRM. Esses indivíduos não fazem parte do grupo de policiamento comunitário. São indivíduos que, a calada da noite, fazem-se passar por membros do policiamento comunitário. Todos os grupos de policiamento comunitário devem estar acompanhados
acompanhados de um agente da PRM. Aquele grupo que não estiver acompanhado de um agente da PRM não faz parte do grupo de policiamento comunitário. São indivíduos que aproveitam-se deste fato para poder tentar lograr com seus intentos. A polícia diz que neste momento está ao encalço de grupos de malfeitores que se fazem passar por agentes de policiamento comunitário para lograr os seus intentos. Um mês depois de o Presidente da República ter indultado mais de 1.400 reclusos, a STV foi ao encontro de alguns deles para perceber como está a ser a sua reinserção na sociedade. Gosto de venda de casas. Não preciso mais nada, é mesmo a cidade para mim. 3 homens, 3 tipos de crimes de que eram acusados, 3 penas diferentes, mas com algo em comum. Todos respiram ar de liberdade como consequência do perdão público anunciado pelo Presidente da República. Depois de ganhar a liberdade, aliás, o perdão, segue-se um processo que, regra geral, tem sido difícil para ex-reclusos, a reintegração na sociedade. Foi mesmo com o objetivo de acompanhar como é que está a ser o processo de reinserção social que a STV visitou alguns dos indultados pelo Presidente da República. Bairro indígena, na zona do Chipamanine, na cidade de Maputo, foi o primeiro ponto escalado pela nossa equipa de reportagem. Caminhos estreitos, casas de construção precária e saneamento deficitário nos levavam à casa do jovem Ali Moussa, de 20 anos de idade. Ali tinha sido condenado em agosto de 2018 a 8 meses de prisão por roubar acessórios de viaturas. Eu roubava muito, minha cabeça não regulava, eu roubo. É por isso que me pegaram por estar lá por de roubar. No dia 24 de dezembro, Moussa viu as portas da cadeia central da província de Maputo abrirem-se para a sua liberdade e a sociedade a recebê-lo de braços abertos. Eu estou muito feliz por estar na sociedade e a população da minha zona gosta muito de mim, eu também gosto deles. Mas a sociedade impõe condições. Que ele possa ser uma pessoa melhor e conviver conosco como sempre. De hoje em diante só queremos que ele que mude de atitude mesmo, ser um bom menino, que nós queremos que ele que seja, ajudar a mãe. Quem também exige mais é a mãe do indultado, que já sentiu na pele a dor de ter que levar comida para o filho na cadeia. Eu quero que ele mude e arranje emprego. Se não consegue emprego, que venda plásticos. Se colocar estes plásticos num saco e vender, ele vai apanhar algum dinheiro. Quer seja 2 meticais ou 3 meticais, será dele. Ninguém vai perturbá-lo. Estará a gastar o seu dinheiro. E Ali Moussa está pronto para responder o anseio da mãe e da sociedade. Estou mudado, senhor. Eu espero que há de ver da minha mudação como estou, mas eu preciso de ajuda. Apesar de ter sido preso por roubar acessórios das viaturas que levavam, o jovem de 20 anos continua a fazer o mesmo trabalho. Entretanto, a confiança dos automobilistas não é a mesma. Eu fico a lavar o carro, pode ele não abrir dentro do carro para eu lavar, mas fora sempre eu lavo. Para ele sair de onde ele vai, vencer, encontrar o carro dele limpo. Ele não tiver essa desconfiança que eu posso ficar a arrombar o carro dele. Depois de Chipamanine, a STV deslocou-se até ao bairro Luís Cabral, onde encontrou o Idrício Macucule, de 27 anos de idade. Idrício era acusado pelo crime de ofensas corporais e cumpriu 3 anos dos 4 que tinha de cumprir. Diferente de Ali Moussa, Idrício foi à cadeia enquanto já tinha uma profissão, a de mecânico. Entretanto, cá fora as coisas mudaram. Depois ver, a minha casa está super vazia, não tenho como trabalhar. Mas tenho certeza que há um amigo meu que disse que irá me ajudar tarde-feiramente. Até segunda-feira não chegará um amigo meu. Assim, na segunda-feira vou estar lá com ele. Já em liberdade, Idrício tem uma missão: provar que foi preso injustamente. Eu preciso que para fazer isso tenho que ter a ajuda de algumas pessoas, porque eu sozinho não posso conseguir. Eu já consegui antes de eu ficar condenado. Exato, sozinho não posso conseguir.
Depois da sua casa, ele levou-nos a uma casa vizinha, onde estava a reparar um carro para provar que, apesar de ter estado na prisão, os seus clientes ainda mantêm sólida a confiança nele. Ainda me mostraram desconfiança, né? E quando me encontram, conversamos à vontade, até quando mudei de número, pediram o meu número. Mas não conseguiu recuperar o meu número. E os vizinhos dão um bom testemunho do Idrício e deixam um conselho. Eu acho que tem que perdoar, né? Como todos nós somos perdoar dia após dia. Muita coisa, temos casos que estava realmente à espera dele durante muito tempo, sentávamos à espera dele mesmo, para poder avançar, só confiamos nele. Ainda na cidade de Maputo, escalamos o bairro da Malanga. Aqui encontramos Pedro Mutice, de 60 anos de idade, que havia sido condenado a 8 anos de prisão por tentativa de burlar terceiros com a venda de uma casa. São casos só que não tem projeto, não tem planta, não tem nada. Mas o Conselho Municipal também pedia disto aqui, já tinha um conceito da planta fotográfica, já tinha sido, só faltava para eles ir lá fazer medições. Só que não estava, eu já tinha utilizado. Como eu não queria mostrar, mas outra pessoa que seja, então eu tinha que fui, eu que entrei. Quando foi condenado, Mutice era comerciante. Já respirando o ar de liberdade, é para o seu negócio que pretende voltar. Eu era meu comerciante, tinha uma barraca quase um pouco grandinha desta. Eu sei que vendia em casa, à vontade de poder, eu fazia às vezes, uma semana sempre juntando, fazia sempre 10 mil meticais. Não comecei porque ainda estou ainda atrás da documentação de hoje. A semelhança de Idrício e Abel, Pedro Mutice foi também acolhido pela sociedade depois de cumprir metade da pena. E a relação com os vizinhos aqui, como é que eles receberam no primeiro dia quando veio para cá? Não tem problema comigo, todos com as vizinhas não tem problema. Oferecem um dia ou 2 dias para irem para casa. Para o sociólogo José Bambo, o processo de indulto é bem-vindo, entretanto não está sendo bem implementado, o que pode fazer com que os indultados tenham dificuldades de se reinserir na sociedade. Quais foram os critérios usados? Será que estas pessoas, a nível das unidades prisionais, foram treinadas, foram preparadas para voltarem para a sociedade? E o que estes também em si, que expectativas tinham para contribuir para a sociedade? O sociólogo vai mais longe ao afirmar que o indulto deve ser um processo preparado ao longo de 1 ano ou mais. O que acontece é que, a partir destes indivíduos que apresentam um bom comportamento, vão preparando que poderão sair e quais são as perspectivas que eles têm ao sair e ir preparando dentro dessas perspectivas. Só no ano passado, o presidente da República, Filipe Nyusi, indultou 1.498 indivíduos, declarando perdão público e extinguindo parte das penas remanescentes. Cerca de 8.000 bilhetes de identidade correm o risco de passar o prazo caso os seus titulares não levantem os documentos que ainda se encontram nas mãos dos Serviços Provinciais de Identificação Civil de Cabo Delgado. Os Serviços Provinciais de Identificação Civil de Cabo Delgado estão preocupados com os cidadãos que, por razões desconhecidas, não levantam os seus bilhetes de identidade, maior parte dos quais já passaram o prazo de validade. Temos alguns bilhetes que já ultrapassaram, já caducaram, estão nas nossas instituições de 2015, 2016 e alguns de 2017. Ainda não são conhecidas as razões que levam os proprietários a não levantar os documentos a tempo, mas os Serviços Provinciais de Identificação Civil avançam com algumas causas. O cidadão, quando vem tratar o BI, vem quando tem um assunto a tratar, muito urgente, e daí não vem mais levantar o BI. Pensa que o talão é suficiente para tratar outros fins. Esquece que tratou lá o bilhete e vem. E por acaso pode levar o talão, vai no outro posto e pode tratar o BI com uma certidão narrativa e não vem levantar aquele. Segundo a porta-voz, mensalmente Cabo Delgado recebe cerca de 5.000 bilhetes de identidade da Direção Nacional de Identificação Civil.
O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas e ventos fortes acima de 120 km por hora a partir da tarde de amanhã nas províncias de Sofala e Zambésia. O INGC chama a atenção para a possibilidade da situação colocar em risco as populações e destruir infraestruturas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que a chuva e ventos fortes que afetaram a zona sul do país nas últimas 24 horas intensifique-se nesta segunda-feira, podendo atingir o estágio de tempestade tropical. De acordo com as autoridades, o sistema que será caracterizado por ventos e chuvas fortes está a deslocar-se para o centro do país. Com os ventos acima de 120 km por hora. Prevê-se que esse sistema cause chuvas fortes, ventos fortes nas províncias, alguns distritos das províncias de Sofala e Zambésia, e prevemos que isto inicie no final da tarde do dia de amanhã, dia 21 de janeiro. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia está a fazer a monitoria de hora em hora, de maneira a que possamos trazer aquela que é a atualização do estágio deste fenómeno meteorológico. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades chama a atenção para as populações sobre a possibilidade do tempo colocar em risco as suas vidas e destruir infraestruturas. Em primeiro lugar, continue atento às informações que vão sendo difundidas pelas autoridades locais para que prestem atenção e sigam escrupulosamente estas indicações que estão a ser transmitidas, sobretudo para evitar algum tipo de danos, sobretudo humanos. Estamos a falar de rajadas de quase de 120 km a hora. Pensamos que o maior desafio que temos tem a ver com o tipo de construções de casas nas zonas rurais. Normalmente as casas são construções precárias e algumas delas de cobertura um pouco também frágil. Então esse tipo de construção pode sofrer danos significativos e nós queremos apelar à população para o reforço, portanto, da cobertura das suas casas. As autoridades avançam que a tempestade tropical poderá afetar os distritos de Maromeu, Xeringoma, Caia, Mwanza, Maringue e Gorongosa, na província de Sofala. Já na Zambésia, os distritos afetados serão de Mukubela, Xinde, Mopeia, Luabo, Namakura, Nicoadala, Mucuba, Maganja da Costa, Dere e cidade de Quilimane. Vamos olhar o mundo. Félix Tshisekedi é sim o presidente eleito da República Democrática do Congo. Esta é a confirmação do Tribunal Constitucional, que rejeitou todas as petições do outro candidato da oposição, Martin Fayulu. De acordo com o Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo, as eleições congolesas estão consumadas e o vencedor é o candidato do maior partido da oposição, Félix Tshisekedi. Milhares de apoiantes de Tshisekedi estiveram este domingo a comemorar a sua vitória em Kinshasa. Entretanto, Martin Fayulu, outro líder da oposição que esteve em frente na sondagem de votos, rejeitou a decisão do Tribunal Constitucional, classificando-a injusta e ditada pelo regime de Kabila. Fayulu declara-se a si mesmo o presidente da RDC e convocou protestos gerais. Tshisekedi é acusado de ter negociado os resultados eleitorais com o presidente cessante Joseph Kabila, mas ambos negam tal acusação e defendem que o encontro entre as suas delegações foi no sentido de garantir uma transição pacífica do poder. A Igreja Católica, que mobilizou mais de 40 mil observadores, relatou que Martin Fayulu era de facto o vencedor das eleições, com mais de 60% dos votos. A União Africana havia pedido o adiamento dos resultados e a recontagem dos votos, mas o Tribunal Constitucional da RDC não lhe deu ouvidos, alegando ser autônomo no processo da decisão. Nesta situação, cresce o receio da violência pós-eleitoral, que já matou mais de 30 pessoas neste país da SADC. A maior organização dos sindicatos no Zimbábue voltou a rejeitar o aumento salarial do governo e exige pagamentos em dólares. Terminaram os 3 dias de protestos gerais contra a subida do preço do combustível em 150%, mas não terminaram as contestações contra a crise econômica. A maior organização dos sindicatos daquele país, que havia convocado a greve geral, rejeitou mais uma vez o aumento salarial proposto pelo governo do presidente Emmerson Mnangagwa. O governo ofereceu-se a pagar 300 milhões de dólares por meio de sistema eletrônico a 305 mil funcionários, incluindo forças de segurança, num período entre abril e dezembro de 2019.
2019. Porém, a Organização dos Sindicatos rejeitou a proposta e exige que quaisquer pagamentos devem ser feitos em dinheiro vivo ou haja aumento salarial de $1.700. O governo do Zimbábue indignou-se alegando que não fabrica dólares numa altura em que há escassez desta moeda. A terceira ronda de negociações está marcada para esta semana. Pela 10ª semana, os coletes amarelos voltaram a sair às ruas para exigir a demissão do presidente francês Emmanuel Macron. Mais de 80.000 polícias foram mobilizados pelas cidades francesas. Parece que os apelos do presidente francês Emmanuel Macron para um debate nacional não foram levados a sério pelos coletes amarelos, que pela 10ª semana marcharam pelas ruas de várias cidades francesas a exigir o fim do regime de Macron. Entretanto, desta vez o número de manifestantes reduziu para 27.000 e nas ruas mais de 80.000 polícias estiveram presentes. Os coletes amarelos reclamam de repressão policial. Eles têm de nos ouvir, parar de bater na população e parar de nos dividir como estão a fazer agora, o que é contra a sua missão. A imprensa também não ficou de lado, tendo lançado uma campanha pelo fim da violência. Ao fim de quase 2 meses de manifestação dos coletes amarelos, há violência, agressões, ameaças de morte e de violação para com alguns repórteres. É inaceitável numa democracia e queremos mostrá-lo dizendo que somos livres de informar em França. Macron, que desde que nasceu nunca viveu a pobreza e sempre estudou em escolas ricas, é acusado de favorecer a classe alta em detrimento da classe baixa. De volta à pátria, Domingos Chame, diretor nacional dos serviços penitenciários, lançou o livro intitulado O Contributo da Segurança para o Desenvolvimento. Climane foi palco do lançamento oficial da obra. Um livro de 128 páginas divididos em 6 capítulos aborda aspectos transnacionais no que a segurança diz respeito. O autor da obra diz que não foi fácil escrever o seu livro devido à escassez de bibliografias em português. Muitas obras na qual fizemos a revisão bibliográfica ou literária, a literatura consultada, na sua maioria, é escrita pelos autores que falam diversas línguas, chinesa, japonesa, inglesa, francesa. Daí nos inspirou de tal maneira que tivemos que lançar um desafio para tratarmos dessas matérias, para fazermos ver à nossa sociedade de que o tema segurança é um tema atual que está entre nós e que tem alguma relação nas vivências em sociedade. O autor explica por suas palavras a importância da segurança e liberdade nas diversas sociedades do mundo, sobretudo em Moçambique. A liberdade e a segurança levam o homem a motivar-se para a realização de ações positivas. Quando o homem sente-se seguro, então tem a liberdade de desenvolver ações positivas. Liberdade, segurança, economia e evolução das sociedades são dentre vários temas que a obra aborda. Um grupo de jovens liderados pelo crítico literário Nathaniel Ngomane criou um clube do livro em Maputo. O grupo encontra-se uma vez por semana para sentar e ler obras ao gosto do membro escolhido. Silêncio. Aqui o seu corpo é imobilizado e a sua alma voa ao ritmo do niquete, gritam as vozes adormecidas e os flamingos voam eternamente, sem armas, sem guerra e sem barulho dos subúrbios por onde passou Meledina. Tudo é intensamente vivido através da leitura. Nosso sonho é que um dia
se possa ler do Rovuma Maputo, do Zumba ao Índico, porque o nosso país está a precisar de ler. A viagem pelas obras nacionais e não só é o culminar de um processo iniciado pouco depois da exposição da língua portuguesa, onde um grupo de 7 pessoas decidiu manter os encontros. E sugeriu-se que criássemos um clube do livro. E o que é que seria o clube do livro? Seria um grupo de pessoas que gostam de ler, que iriam se encontrar uma vez por semana e ler conjuntamente. Todos concordaram e achámos que devíamos fazer isso em lugares públicos, para sermos vistos por outras pessoas que possam também querer se juntar ao grupo. Neste clube, os gostos são diversificados. Afinal, não se pode colocar algemas nas palavras e nem nos gostos literários. Não temos um livro específico. A pessoa, né, nesse caso, que tem um livro, é que escolhe que gênero de livro pode ler ou acha que está a ler e vem ler conosco, apenas isso. Para escritores emergentes, esta é a prova de que a tendência de leitura é crescente, pese embora persistam desafios. Apesar de existir um grupo que diga que os jovens não leem, eu sou jovem e escrevo um bocadinho, eu acho que de uns anos para cá as pessoas têm lido mais, as pessoas têm comprado mais livros. Nós temos um problema, o livro é caro. Nós agora temos os livros eletrônicos, todo mundo pode partilhar, pode pegar o celular, que também este clube tem essa abertura da pessoa, se não tiver um livro físico, a pessoa pode ler um livro eletrônico. O Clube do Livro já tem cerca de 30 membros e colabora com 2 clubes idênticos no Brasil, com os quais já pensa em fazer uma leitura sintonizada através do Skype. No segundo bloco do Jornal da Noite, os jornalistas Tomás Vieira Mário e Fernando Lima, sob moderação de Boaventura Mucipo, irão analisar os 4 anos de governação do Presidente da República. Vão também falar sobre o Congresso da Renamo e ainda irão analisar a visita de Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul, a Moçambique. Não sai desse lado. Voltamos dentro de instantes, mas antes o está para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 22, 28 de máxima para Xai-Xai e 23 de mínima, 26 graus de máxima em Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, 32 de máxima para Tete, 24 de mínima, 23 de máxima para Chimoio e 17 de mínima, 26 graus de máxima na Beira e 21 de mínima, 30 graus de máxima em Quilimane e 23 de mínima. No norte do país, a cidade de Mexinga irá registrar uma máxima de 22 graus e uma mínima de 17. Pemba, Antiga, Porto Amélia, 29 de máxima e 21 de mínima, 31 graus de máxima para Nampula e 24 de mínima. Intervalo, até a próxima. Hoje, Tomás Vieira Mário e Fernando Lima vão analisar os 4 anos do governo NUS, a visita do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, a Moçambique, o pedido de transferência de Manuel Chang para Maputo, o Congresso da Renamo e a perda de mandato do edil de Quilimane, Manuel de Araújo. Muito boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este espaço de comentário. Tomás, começo por si. O nosso primeiro ponto são os 4 anos de governação do presidente NUS. Só para termos uma ideia, o principal objetivo da governação de Filipe Nunes, segundo o plano quinquenal do governo, que é a bússola de governação, era melhorar as condições de vida do povo moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo num ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos. Há 1 ano do fim do mandato, a minha pergunta é: qual é a avaliação que faz destes 4 anos de mandato? O presidente Filipe Nunes está longe ou perto de atingir as suas metas de governação? Bom, nós temos vindo a fazer essa avaliação ao longo desses 4 anos e eu mantenho o ponto que sempre referi, que é que o quadro em que o presidente Nunes iniciou o seu mandato não foi certamente aquele em que ele tinha esperado começar, porque iniciou o seu mandato em condições extremamente difíceis, ainda que as pudesse prever, não as podia ter previsto como de facto aconteceram. A questão principal, que foi a questão da paz, ocupou grande parte da sua agenda. Inclusive, o presidente Nunes teve que recorrer a métodos que nem sempre foram aprovados pelos seus camaradas do partido,
nomeadamente contactos informais e diretos com a força da Câmara e visitas físicas a Gorongosa para poder alcançar este primeiro ponto da sua agenda. E isso consumiu grande parte do seu tempo. E depois, obviamente, a questão das dívidas ilegais, que tiveram como consequência cortar-lhe 400 milhões de dólares anuais do apoio externo. Portanto, esses fatores creio que não eram previsíveis no seu plano, mas aconteceram e teve que viver com eles. De qualquer modo, penso que é justo reconhecer-lhe o mérito da paz, que caminhou muito bem, até que houve a tal trégua ilimitada e, finalmente, a revisão constitucional, que aconteceu o ano passado, que foi um marco muito importante para o alcance da paz. Em termos de quadro geral de resultados, penso que outro ponto que se pode lhe reconhecer foi realmente conseguir alguma estabilização econômica. Ainda não estamos a crescer, mas estamos estabilizados. Os principais indicadores conteve a inflação de 27% para 7% no ano passado, foi um grande marco, isto estabilizou o metical, e também houve um quadro externo favorável, que é o preço das exportações do carvão aumentaram, permitiu ao Banco de Moçambique manter reservas de 7 meses mais ou menos assegurados. Então, eu penso que neste quadro de fatores imprevistos que ele conseguiu gerir, estabilidade econômica, estabilidade política que conseguiu, penso que o balanço nesse aspecto é positivo. Naturalmente que creio eu que não chega àquilo que era a previsão dele próprio. Tomás, acha que o país está melhor, está em melhor saúde comparativamente ao ano em que o presidente Nyusi pegou o país em 2015? O país está melhor, o país está estável, mas relativamente àquilo que foram as principais linhas de governação até 2019, nos 5 anos de mandato, não se vai atingir? Eu penso que não, porque os pressupostos de 2014 não se confirmaram, não se mantiveram. De qualquer modo, se considerarmos que, quando toma posse o presidente Nyusi, o país ainda estava em situação de uma guerra intermitente, ele conseguiu, digamos, travar esse clima, penso que a situação é melhor agora do que era 2014. Muito bem, Lima, quero ver a sua opinião, se também está neste diapasão de que, de uma forma geral, o quadro geral do país é estável, a questão da paz, a questão dos principais indicadores econômicos que estão controlados. Se concorda com esta linha abordada pelo Tomás? Bem, é assim, o país não está estável e há um grande descontentamento popular em relação ao governo. Agora, os pressupostos enunciados pelo Tomás, eu assino por baixo. Há uma situação extremamente negativa, extremamente desfavorável, com que o novo presidente se teve que confrontar. E não só Nyusi não foi um presidente de continuidade como se esperava, como tentou fazer rupturas. Ora, essas rupturas trouxeram problemas adicionais, nomeadamente na frente política. Problemas adicionais na frente política que ainda não foram ultrapassados. Por exemplo, faz muito parte da sua cruzada individual a forma como tentou gerir o dossiê da paz. Sempre, como o Tomás disse, com oposições muito fortes. Hoje falamos com grande normalidade da palavra descentralização. Bem, há pessoas que levaram tiro porque falavam de descentralização. E, para o bem e para o mal, foi Nyusi que ultrapassou esta situação. Podemos dizer, bem, mas os esquadrões da morte, aqueles que estavam contra a descentralização, estavam no tempo de Nyusi. Pois, mas também temos que reconhecer que Nyusi, vamos dizer, estava do lado correto. A questão do nível de vida, dos problemas de natureza económica. Tendo o Tomás identificado uma das questões fundamentais, a questão é, penso que o país está a avançar numa linha muito mais realista. Ou seja, podemos entrar num debate teórico se determinados bens e serviços têm que ser subsidiados. O ponto é
não temos os recursos para manter esses subsídios. Portanto, o país tem que viver mais segundo os seus recursos e isto é uma decisão muito complicada de se tomar. Nós, que temos o privilégio de ter acesso às redes sociais, vemos o que está a acontecer no Zimbábue. Ora, nós poderíamos estar exatamente na mesma situação. Ora, estas medidas foram tomadas aqui em Moçambique. A gasolina, o pão, todas as questões... Viram os seus preços aumentar. A eletricidade, a água. Portanto, temos que viver ao nosso nível. Depois, claro que temos que fazer aquelas perguntas. Mas porquê que estamos a sofrer? Porquê que os tais 400 milhões nos foram cortados? Porquê que houve todo este problema das dívidas? Mas estas foram as medidas que o Governo teve que tomar e, quanto a mim, teve que tomar corretamente. Logo. Lima, de um modo geral, do seu ponto de vista, estes 4 anos de governação do Presidente Nyusi são positivos? Tenho dificuldades em dizer são positivos. Eu diria que o Governo, liderado por Nyusi, tentou estar à altura dos desafios e dos problemas que se lhe colocaram. Porque, em termos de positivos, se formos ver os indicadores, temos muitos problemas nos indicadores, nomeadamente naqueles pilares que foram erigidos pelo Governo como os seus indicadores principais destes 5 anos de governação. Exato. E por falar de indicadores, vamos mesmo a isso, Tomás, até porque isto tem a ver com o índice de desenvolvimento humano, que é a vida das pessoas. No plano quinquenal, o Presidente Nyusi estabeleceu algumas metas sociais bastante concretas. Dou aqui alguns exemplos, que é aumentar de 50% para 75% a população com fonte de água nas zonas rurais, aumentar de 15% para 25% dos agregados familiares cobertos pelos programas sociais, formar 1.200 mestres e 400 doutores em 5 anos, aumentar a população de estudantes do ensino técnico profissional, aumentar a taxa de cobertura de partos institucionais, aumentar os níveis de vacinação. A minha questão é, num mandato, como foi aqui dito pelos meus 2 convidados, num mandato eclipsado, digamos assim, pelas dívidas ocultas e pelas diferenças com a Renamo, como é que ficam estes grandes indicadores sociais que foi a aposta do Presidente Nyusi e que teriam um impacto na vida e no desenvolvimento humano? Bom, sem eu saber agora os números precisamente sobre a quantas vamos, mas considerando o impacto que teve o corte do apoio dos parceiros de cooperação, é óbvio que a área social ficou muito afetada. Me parece isto indiscutível. O apoio, as condições na saúde, na educação, claramente ficaram afetadas com o corte do apoio externo, porque são áreas muito sensíveis. Sem o apoio externo não era possível essa meta ser atingida. Então não creio que isso poderá ser atingido considerando estes fatores. Considerando também outros fatores que são, nomeadamente, as cheias que houve neste país ao longo desses 4 anos, de uma forma aqui no sul ou no norte, pouco importa. Então, creio que, e isso me parece sensível e tangível, creio que o impacto do corte do apoio externo na área social é muito forte. Acesso a fármacos básicos nos hospitais não está disponível. E não é só a questão do corte do apoio externo, também porque as condições próprias da economia moçambicana não melhoraram muito. Então, creio que com esses fatores, não se poderá pensar que essas metas serão atingidas no fim do mandato do Presidente Nyusi. Creio que não. Lima, faço a mesma pergunta. Estes números aqui das metas sociais que apresentei, eles estão em risco face às prioridades que surgiram quando o Presidente Nyusi chegou ao poder, nomeadamente as dívidas ocultas, no caso? Todos os números estão em risco. Aqui há uma nuance também que é preciso ver. Há um corte, ou houve um corte, ou há um corte no apoio ao Orçamento de Estado, mas não há um corte substancial no apoio bilateral dos doadores. Mas muitos dos doadores aumentaram os seus programas de cooperação bilateral, nomeadamente nas áreas sociais. Por exemplo, uma das
das agências das Nações Unidas, o Banco Mundial, tem sido notável nos dinheiros que tem desembolsado, nomeadamente para a área da agricultura, do desenvolvimento rural e das questões do ambiente. Mas, claramente, há problemas nos setores de natureza social, mesmo quando o FMI faz aqueles comentários de dizer que é preciso cortar na folha salarial, nas contratações para o aparelho de Estado, com a exceção dos setores sociais, isto quer dizer professores e enfermeiros. Nós sabemos pelos números que têm sido tornados públicos pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, que estas contratações se têm ressentido dos problemas que o Governo tem enfrentado. Mas o Índice de Desenvolvimento Humano nunca é referente, tem sempre uma decalagem de 2 anos. E o que é certo é que nós não estamos a melhorar a nossa posição no índice. Significa que temos muitas dificuldades, mesmo na questão do acesso à água. Claramente, a infraestrutura, as infraestruturas, que eram uma questão fundamental, se ressentiram. Daí o problema, por exemplo, dos acessos rodoviários, mesmo a questão da energia, que é um assunto fundamental, e depois de toda uma política que me parece tem uma parte também de propaganda, ou seja, que é o acesso do distrito à eletricidade. É preciso trabalhar também na energia de qualidade, como na educação, como na saúde. Ou seja, o poste está lá, o fio está lá, mas a energia não pode faltar porque houve uma ventania, porque houve uma chuva, que é o que acontece em Moçambique. Ou seja, temos que apostar mais numa infraestrutura solidificada. Portanto, há problemas também com os números, senão estaríamos aqui a falar de grandes sucessos deste governo. Quando eles não foram atingidos. O governo tem tido a capacidade de enfrentar as dificuldades que se lhe colocam, mas isso não significa que está a cumprir as metas a que se propôs no início do mandato. Muito bem, vamos avançar para o Congresso da RENAM. Tomás Voassi, o Suf Mamad é o homem que se segue na RENAM num congresso que, no geral, decorreu de forma pacífica, pelo menos pelas imagens que nos chegaram. O seu principal concorrente foi Elias Lacama, irmão de Afonso Lacama, que obteve perto de 30% dos votos. Há aqui uma indicação de que os militares, há muito antes do Congresso iniciar, exigiam que o seu voto tivesse o peso de 50%. Uma posição que foi rejeitada pelos restantes congressistas. A minha primeira pergunta é, em regra ou por natureza, estes congressos geram sempre feridas. Quais são os desafios ao nível interno do Suf Mamad para voltar a unir a família RENAM? Não, eu penso que, pelo menos por aquilo que é externamente visível, a RENAM está a conseguir a transição do seu líder histórico para uma fase pós-Lacama. Repare que Lacama morreu de forma inesperada e, portanto, foi uma morte que ninguém podia ter esperado naquele momento. Logo, não havia preparação, até porque ele não deixou ninguém que fosse, à primeira vista, visto como seu sucessor. Mas assim mesmo, a RENAM rapidamente encontrou ali o coordenador interino, que é o senhor Suf Mamad, e no Congresso esta opção foi confirmada. Então isso me parece ser uma linha de força importante, de coerência, de transição mais ou menos pacífica, pelo menos digo externamente. Agora, o ponto fundamental que menciona o Boaventura é se a RENAM mantém a sua matriz de partido militarizado ou se transita para um partido de ideais, um partido civil. Esse é o grande desafio. A aparição do senhor Lacama, irmão do falecido, parecia que poderia trazer algum foco de divisão muito forte lá, mas a diferença de votação entre os dois claramente mostrou a confirmação do Suf Mamad. O que pode também derivar do fato de que nas eleições agora autárquicas
Nampula se mostrou como o novo stronghold da RENAM, o novo bastião da RENAM. E, portanto, o Yusuf Mahamat, centro de Nampula, pode ser que os fatores se associem e ele seja confirmado. Então, penso que uma transição que me parece pacífica nos contextos que nós conhecemos de África, em que estes processos são muito perturbadores e destrutores. Agora, vejamos como é que a RENAM vai desempenhar sua primeira prova agora, nas eleições gerais de 2019. Muito bem. Lima, quais são as suas notas relativamente a este Congresso da RENAM? Alinha com esta ideia, Tomás, a ideia de que, pelo menos por aquilo que temos estado a acompanhar, cá de fora, os processos internos na RENAM estão a ser geridos de forma pacífica? Bem, acho que a questão fundamental verificada neste Congresso, e formalmente é o 6º Congresso da RENAM, parece-me que é a primeira vez que há eleições na RENAM, e eleições por voto secreto, ou seja, não houve uma manipulação de um anúncio que houve voto secreto e não houve. Houve, de facto, votos, houve uma comissão eleitoral, houve contagem de votos, acho que isto é histórico na RENAM. Isto é um progresso que não é só da RENAM, é um progresso da democracia multipartidária em Moçambique, e isto deve ser saudado. Agora, claramente também houve uma mudança em termos do centro de poder, e isto parece uma repetição, do centro do país para o centro-norte, ou seja, aquilo que determinou a votação vitoriosa em Yusuf Mahamat foi o voto dos delegados das províncias da Zambésia e de Nampula, ou seja, foi este voto muito forte que determinou esta diferenciação, porque Elias de Lhakama teve uma votação repartida por todas as províncias. Portanto, acho que o dilema agora é o dia seguinte, como o Yusuf Mahamat vai gerir a tal questão que me parece transversal a todos os partidos, a questão da unidade. E a palavra unidade foi repetida por todas as sensibilidades dentro da RENAM. A começar por Elias de Lhakama, que em vez de tradicionalmente saudar o líder e fazer uma prova de vassalagem ao novo líder, ele fez uma intervenção de confrontação, ou seja, os meus 35% não são desprezíveis, estes 35% têm que ser contabilizados em termos de inclusão no interior do partido. Portanto, está aqui claramente um desafio à nova liderança. Este é um aspecto incontornável. O segundo aspecto é a questão militar. Nunca como antes a RENAM se expôs tão abertamente aos setores externos da RENAM, nomeadamente a comunicação social, que se pôde aperceber do peso que os militares têm dentro da estrutura da RENAM. Não só pela maneira formal como os militares têm no peso dos cerimoniais e de todos os rituais de poder, como numa eleição que terminou às 6 da manhã de quinta-feira, imediatamente foi seguida de uma reunião de quase 2 horas com o Estado-Maior-General da RENAM. E, mais uma vez, a primeira mensagem que foi lida no Congresso depois da vitória do Yusuf Mahamat não foi dos candidatos, não foi da Liga das Mulheres, da Juventude, foi do Estado-Maior, do Estado-Maior da RENAM, a dizer o quê? Os entendimentos com Filipe Jacinto Nyusi têm que ser respeitados integralmente, nomeadamente a questão do CIS. Portanto, estas duas balizas vão ser fundamentais no futuro próximo do Yusuf Mahamat. Conseguir a integração de todas as alas e todas as sensibilidades dentro da RENAM e conseguir corresponder às expectativas dos militares na RENAM. Muito bem. Mas uma outra questão pode ser também, Tomás Voassi, o desafio de gestão
das várias tendências dentro da RENAM. A RENAM já divulgou a lista da sua comissão política, são 15, e um fator aqui de discussão é que nem Manuel Bissopo, nem Elias Dhlakama, nem Juliano Picardo, que foram concorrentes do Suf Mamad, fazem parte desta comissão política. Esta comissão política é proposta pelo presidente do partido à Assembleia para votação. Isto pode ter algum significado. Ficou por indicar o secretário-geral do partido, que também é eleito, mas é indicado pelo presidente do partido, no caso o Suf Mamad. Até que ponto é que este desafio de gerir estas tendências já se percebeu que Elias Dhlakama, que se desmobilizou das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, é general, vinha para vencer? Como é que se conseguem estabelecer as pedras dentro da RENAM, tendo em conta que 2019 é um ano eleitoral decisivo? Eu penso que aí pode ter duas leituras. Uma é de que esses partidos que nascem de força militar sempre mantêm a centralização do poder no presidente. Ainda que haja eleições, uma vez ele eleito, volta a centralizar o poder e, portanto, fica com o poder, digamos, robustecido, indicando, como é o caso, até membros da comissão política. E não ir pela via de reconhecer também os que concorreram e que ganharam percentagem elevada, como o Lima esteve agora a mostrar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o de ele, o líder, pretender que haja uma comissão política coesa e que lhe seja obediente e não que integre pessoas que possam ter ideias que possam, enfim, ser constrangedoras para a sua liderança. Até porque ele, neste momento, está, digamos, numa fase inicial, experimental, de liderança eleita no partido e, portanto, vai querer uma direção que esteja muito fiel a ele, que não lhe ofereça muitos debates prolongados e que lhe permita que aquilo que é a sua visão se realize de forma direta e fácil. Penso que é essa a lição que se pode tirar do fato dessa composição, não incluir, por exemplo, os candidatos derrotados, porque ele pode vê-los como sendo, pessoas que tenham ideias talvez não claramente alinhadas às dele em termos de estratégia. E, portanto, preferiu uma comissão política que ele saiba que vai lhe ser obediente, não vai construir obstáculo de forma alguma. Muito bem. Lima, até mesmo esta o facto de estes candidatos derrotados não constarem na lista dos membros da comissão política é para dar um conforto ao Suf Mamad. Dos candidatos derrotados, só há um de facto que conta, que é Elias Dhlakama. E Elias Dhlakama não é apenas ele próprio. O próprio processo de desmobilização do Exército corresponde a um movimento interno na RENAM para encontrar um candidato que liderasse uma determinada linha de força dentro da RENAM, ou seja, uma linha de força muito mais reivindicativa em relação ao governo, quer nas questões políticas, quer nas questões militares e, sobretudo, no cenário pós-eleições autárquicas, onde houve claramente evidências de fraude. De qualquer forma, e conjunturalmente, a questão da comissão política, para mim, é um pouco mais de respeitar estatutos, mas não é tanto o centro gravitacional de poder não estará nesta comissão política. Continuará a estar no balanço de forças entre o Suf Mamad e o Estado-Maior-General da RENAM, que está na Gorongosa. Aliás, o Suf Mamad, enquanto não se definir a questão militar, não vai sair da Gorongosa. Muito bem, vamos avançar. Vamos falar da visita do presidente da África do Sul a Moçambique, Cyril Ramaphosa. Uma visita de um dia que logo depois de terminar não houve palavras à imprensa. Houve um comunicado bastante extenso, mas o importante a extrair é que os dois estadistas abordaram a situação de detenção de Manuel Chang, do cidadão sul-africano iniciado de colaboração nos ataques em Cabo Delgado. Os dois presidentes disseram que estão alinhados quanto à necessidade de deixar a justiça trabalhar, uma vez que é independente do poder político. Ramaphosa estava acompanhado por uma delegação de peso de 3 ministros da área de segurança, defesa, polícia e segurança do Estado. Isto também é uma mensagem.
Tomás, além de todas aquelas palavras coloquiais que nós vemos nestes comunicados, que elementos é que podem ter levado Ramaphosa a vir a Moçambique? Realmente aquele comunicado poderia ser feito em qualquer circunstância do encontro entre os dois, porque o comunicado não trazia nada de específico que não fosse previsível protocolarmente. Laços de amizade, laços históricos, coordenação na SADC, e, portanto, via-se muito bem que o comunicado não correspondia às questões-chave discutidas. A composição dos dois lados já indicava muito bem que tema estava em discussão. Os dois lados foram para a mesa com titulares da área de defesa e segurança, muito fortes. Isso era a indicação do tema que estava em causa. Eu penso claramente que o que se discutiu ali tem a ver com o caso Chang e com o caso Andrew Honegan, este sul-africano, ainda que os dois tenham dito, e para mim fizeram muito bem, que devem esperar que a justiça prossiga o seu curso, ainda que assim tenham dito, é natural que tenham trocado impressões do ponto de vista político sobre quais podem ser as consequências num caso ou no outro politicamente e como é que nós poderemos gerir politicamente o assunto. Então, creio que foi mesmo um dos casos que estiveram no cerne do encontro entre os dois chefes de Estado. Mais tarde apareceu a informação do pedido de extradição do Sr. Chang da África do Sul, Moçambique, que é o tema que está aí, mas creio que foi também um tema central, apesar de que o pedido de extradição foi... Acha que pode haver em cima da mesa uma ideia de tentar desbloquear o assunto Manuel Chang fora do fórum judicial, mas politicamente, através deste tipo de encontro? Não excluo essa hipótese de haver um tratamento político ao assunto, ainda que não seja em termos de tietar ao tribunal, mas em termos de saber o que fazer em cada um dos cenários, politicamente falando, de modo que as relações entre os dois países não fiquem beliscadas, já que há um historial de cooperação e de solidariedade entre os dois países. Então não excluo que tenha havido um debate político em torno dos dois casos. Sim. Muito bem. Fernando Lima, qual é a sua leitura deste encontro entre Filipe Nyusi e Cyril Ramaphosa? Bem, a informação que tenho, porque senão teria que estar aqui a consultar a bola de cristal, é de que a situação de Cabo Delgado é a situação de preocupação das autoridades sul-africanas. E, portanto, a parte moçambicana brifou, informou a parte sul-africana das várias componentes que tem a situação de Cabo Delgado. Não só os ataques, mas toda uma outra envolvente que tem outras implicações e que preocupa a África do Sul. É preciso não esquecer que a África do Sul há mais de 3 anos que mantém uma presença militar naquela zona, nomeadamente nas águas territoriais moçambicanas, no efeito dissuasor em relação à pirataria no canal de Moçambique. Mas também porque o norte de Moçambique, e nomeadamente Cabo Delgado, é uma porta de infiltração de tráfico humano, de tráfico de drogas e também desta influência de inspiração confessional, que não é um problema de Moçambique, é do Quênia, é da Tanzânia e também da África do Sul. Mas isto não é público, mas há desconfianças em relação à presença militante de sul-africanos em Cabo Delgado. Portanto, isto são preocupações muito importantes da África do Sul em relação àquela zona particular. Claro que as questões do André Necom e do Manuel Chang foram abordadas. Penso que aquilo que saiu no comunicado, na versão portuguesa, corresponde à realidade, ou seja, deixemos a justiça lidar com o assunto, não obstante a parte sul-africana estar preocupada com a forma meio rocambolesca
como o caso do seu cidadão tem sido tratado, ou seja, ele num determinado momento parecia que tinha sido raptado, afinal estava na posse das forças de defesa e segurança, depois já estava liberto, depois... Mas ninguém o consegue encontrar. Exatamente, portanto, há situações em que a África do Sul, que é um país, mesmo ao nível da justiça, muito mais sofisticado que Moçambique, tem que publicamente mostrar que está preocupado com o seu cidadão e que não pode deixar apenas o curso da justiça manifestar-se. Portanto, Moçambique tem que ter muita cautela na forma como vai gerir este assunto e, para já, aquela acusação da Procuradoria de Cabo Delgado é hilariante. Eu não acredito nada daquilo que vem ali escrito. Muito bem, ficamos com 10 minutos, 2 temas, peço a vossa capacidade de resumo. Vamos ao tema relacionado com a visita de Cyril Ramaphosa, que é a detenção de Manuel Chang, e vimos a Procuradoria-Geral da República, portanto, cá em Moçambique, em consonância com o comunicado que já tinha emitido, a pedir a transferência de Manuel Chang cá para Moçambique. Surgiu um novo elemento nestes dias, nas contas de Manuel Chang, que é o protocolo da SADC sobre auxílio judiciário, que impõe, acima de tudo, troca de informação entre os dois países. Tomás, qual é a sua opinião relativamente a este pedido da Procuradoria-Geral de Moçambique? Bom, primeiro, é surpreendente por ter aparecido muito tardiamente, ou seja, o Sr. Chang é detido na África do Sul no dia 29 de dezembro e só a 10 de janeiro é que a PX moçambicana decide pedir que ele venha para Moçambique. Este atraso de 10 dias é um bocado estranho, não é? Parece que havia algum adormecimento, de repente recordamos que ele é moçambicano, que também pode vir para casa. E depois, penso que o termo de tradição não está bem colocado ali, porque ele aqui em Moçambique não é procurado por ninguém. Portanto, ele aqui saiu de Moçambique livremente, de modo que quando voltar livremente, até que lhe tire a imunidade parlamentar. E, portanto, ele regressa a Moçambique, não é extradição, porque não é procurado em Moçambique. Não há um mandato nenhum contra ele em Moçambique. Bom, aquilo que se espera, como dizia, eu estou de acordo com o Sr. Tomás Salomão, o importante é que se faça justiça e os dinheiros roubados sejam recuperados, seja em Nova Iorque, seja em Maputo, seja em Viena. O que importa é que se faça justiça e o dinheiro seja recuperado, moçambicanos não paguem dívidas com as quais não têm qualquer benefício. Penso que isso é mais importante. Agora, de facto, o processo é um bocado rocambolesco, como dizia o Fernando, em relação a esta assunto em particular, porque não se percebe bem estes tempos de reação da nossa justiça em relação a este caso. Parece que de vez em quando alguém diz faz assim e faz, ou para e para. Então, a gente perde um pouco o fio à meada para perceber bem qual é a lógica dos processos. Este pedido da nossa Procuradoria não pode soar a uma ideia de proteção de Manuel Chang, sendo ele transferido da África do Sul para aqui, como é aventado em alguns círculos? Olha, a gravidade deste assunto permite que os moçambicanos façam todas as leituras. É legítimo. E, portanto, essa leitura também é legítima. O assunto é tão grave que ninguém é indiferente e, portanto, as pessoas colocam sempre as hipóteses, não será para esconderem, até houve quem diria, depois vão deixá-lo fugir. Temos que estar prontos para essa especulação. É legítimo, repito eu. Muito bem. Fernando Lima, qual é a sua opinião em relação a este documento da Procuradoria-Geral da República, pedir a transferência do Manuel Chang? Nós estamos a reboque daquilo que sai na imprensa, porque as instituições de justiça e outras instituições moçambicanas têm sido tudo menos transparentes em relação a esta questão. Por exemplo, a questão de que havia um protocolo da SADC para ser respeitado, soubemos no dia 17 de janeiro, que havia uma carta datada de 10 de janeiro, soubemos como, pelo advogado de defesa sul-africano de Manuel Chang. Portanto, até os passos que a Procuradoria Geral, a PGR, está a desenvolver, nós sabemos através da defesa. Antes
fomos levados a acreditar que a grande questão seria do valor da caução. Então, de repente, de valor da caução, já não estamos no debate sobre a prisão preventiva, mas se deve vir a Moçambique ou deve seguir para Nova Iorque. E claramente, e o Tomás está certo nesta avaliação, independentemente de se vai ser julgado em Moçambique ou em Nova Iorque, há uma percepção de que em Nova Iorque haverá um julgamento em que todos os moçambicanos vão saber aquilo que aconteceu. E se vier para Moçambique, e é isso que a Procuradoria está a tentar fazer, é porque está a tentar esconder alguma coisa. Ou seja, a Procuradoria está a enredar-se nas próprias contradições que criou. Porque, por exemplo, temos este vazamento de informação em relação ao processo civil, em relação ao processo criminal, com 17, não sei se já estão, eu tenho dúvidas se são arguidos ou não, quer dos 17, quer dos 18, para os dois processos, mas antes não sabíamos nada e de repente já há todas estas pessoas. Mas se formos a investigar nos meios forenses, não conhecemos nenhum advogado que está envolvido nestas questões. Não conhecemos nenhuma acusação. Então, a PGR está envolvida nas suas próprias contradições e recebe, digamos, uma resposta em termos de opinião pública de uma situação que criou. Porque nós sabemos que a partir do momento que a Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que foram violados princípios constitucionais em relação à constituição das dívidas, havia matéria para a PGR agir. Aliás, a PGR comunicou ao Tribunal Administrativo, digam-nos lá se foram violados princípios. Mas a CPI, que é a Comissão do Parlamento, já tinha concluído. Agora, só quando os Estados Unidos avançam para uma ação contra o ex-ministro, a que a PGR acordou. Aliás, íamos todos para as férias de fim do ano, todos tranquilos em relação às dívidas ocultas. Muito bem, vamos avançar para o nosso último tema, que é também algo polêmico ao nível da nossa informação diária, que é a perda de mandato de Manuel de Araújo. Só para termos uma ideia, em agosto do ano passado, o Conselho de Ministros destituiu Manuel de Araújo, que, respeitando o prazo de 20 dias, recorreu junto ao Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo concluiu e divulgou o acordo sobre este caso no dia 21 de dezembro. Feitas as contas, foram 4 meses depois do recurso interposto por Manuel de Araújo e depois do Conselho Constitucional proclamá-lo presidente do Conselho Autárquico de Quelimane. Lembremos-nos que a principal consequência da perda de mandato de Manuel de Araújo era o risco de impedimento da sua candidatura às eleições autárquicas de 10 de outubro. A minha pergunta é, Tomás, faz sentido isto que estamos a acompanhar, tendo em conta que já amanhã Manuel de Araújo terá de entregar o poder, conforme o ofício que circula e que foi produzido pelo Ministério da Administração Estatal. Depois da decisão do Conselho Constitucional, continua a fazer sentido este acordo? O Conselho Constitucional, quando delibera de forma definitiva. Suas decisões são irrecorríveis e, portanto, Manuel de Araújo é presidente por força de ser cabeça de lista da Renamo em Quelimane. Esse facto está consumado. O que vai acontecer, na verdade, se seguirmos o que diz o Tribunal Administrativo, é o Manuel de Araújo amanhã emitir umas férias de uns 15 dias, passa a brincadeira, mas vai ficar com uns dias fora do gabinete, depois volta no dia 15, toma posse como presidente do município de Quelimane. Então não vejo grande debate nisso, porque o Tribunal Administrativo deliberou tardiamente, e repito, o Conselho Constitucional deliberou e deliberações desse órgão são irrecorríveis e ponto final. Muito bem. Lima, tem a mesma opinião? Bem, eu acho que as nossas instituições, nomeadamente as instituições de justiça, às vezes dão tiros, desnecessariamente dão tiros nos pés. E esta deliberação tardia só contribui para o descrédito das nossas instituições de justiça, porque se permitiu que uma determinada figura pública fosse a votos
ganhou confortavelmente as eleições e depois vem um ofício a dizer, afinal, este senhor não deveria sequer ter concorrido. Não estou a dizer ipsis verbis que é isto, mas é este o sentido formal, quando, como diz o Tomás, o Conselho Constitucional já veio dizer que são estes os vencedores das eleições. Portanto, há aqui uma situação contraditória, uma situação em que houve um plebiscito popular de um determinado candidato e depois as instituições tardiamente vêm questionar esta mesma situação. Portanto, teremos um interregno de algumas semanas até que Manuel Araújo, a não ser que algo inédito aconteça e que se questione de outra forma e com outra estratégia a tomada de posse de Manuel de Araújo como cabeça de lista do Partido Renão, uma vez que ele não concorreu individualmente. Lima, outra questão é, compreende-se que o Tribunal Administrativo leve 4 meses para tomar uma decisão destas. Se tivermos visto, o Conselho Constitucional, embora por imperativos legais, mas respondeu a todos os recursos em tempo útil, e não foram poucos. Temos, por exemplo, o recurso interposto pelo grupo de cidadãos que apoiava Samora Machel Júnior, o recurso da Renam em torno da candidatura de Venâncio Mondlane e outros recursos da Renam relativamente às eleições autárquicas em Marromeu, muito recentemente. Faz sentido que o Tribunal Administrativo fique 4 meses? Eu lamento dizer, mas é a minha percepção pessoal, que o Tribunal Administrativo geriu politicamente esta questão, não só nesta última decisão, como na anterior, em que dava a possibilidade de Manuel Araújo, em cima das eleições, fazer recurso em relação à decisão do Ministério da Administração Estatal. Portanto, houve claramente uma gestão política e não uma gestão de natureza eminentemente legal desta situação. Tomás, tem a mesma opinião de que o que fez demorar este processo todo foi a gestão política? A natureza inacreditável dessa demora só nos pode levar a pensar assim, que houve uma decisão política de protelar o processo, deixar correr as eleições e mais tarde, sem qualquer efeito prático, emitir a deliberação do Tribunal Administrativo. De outro modo, de facto, não faz sentido tanto tempo que transcorre desde o recurso Manuel Araújo até o deliberação do Tribunal Administrativo. Porque, como dizia, o Conselho Constitucional já validou as eleições e isso é irrecorrível, nem sequer a questão de retroatividade, porque não há retroatividade nesse processo. Então é estranho. Portanto, pode ser que foi uma gestão política do processo. Muito obrigado, Tomás Vieira Mário. Muito obrigado, Fernando Lima, pela vossa participação aqui no espaço de comentário. Caro telespectador, o programa termina por aqui. Simultaneamente, também termina o Jornal da Noite. Até o próximo domingo.